Boa noite, muito boa noite para vocês. Como é que vocês estão, gente? A gente está aqui na segunda aula da maratona Ano Novo, Vida Nova. E eu vou esperar só mais um pouquinho para o pessoal ir entrando e se ajeitando. E vamos fazer um bate-papo aqui. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui que eu consigo compartilhar com vocês. Eu deixei uma caixinha no Stories aberta sobre as dúvidas. Bora falar um pouquinho mais sobre as dúvidas. Aqui, pronto. Uma das dúvidas que eu recebi hoje na minha caixinha do Stories. A pessoa tá me perguntando aqui se eu vou ensinar a usar resina, tá? Na realidade, a aula de amanhã a gente vai falar bastante sobre resina. E na quinta-feira também, quando eu vou fazer a confecção de 3 joias de leite ao vivo, tá? Eu vou falar bastante coisa sobre resina, vou falar quais são os tipos, como que elas reagem entre si. Porém, 1 hora de live é muito pouco pra gente conseguir entrar muito a fundo aí no mundo da resina. Então, vou falar algumas coisas, vou dar algumas dicas. Tenho certeza que vai ajudar muito, tanto quem já trabalha com resina, quanto quem não trabalha ainda com resina. Mas, os detalhezinhos mais a fundo realmente vão ficar aí por conta do curso, tá? E aí quem gostar, quem se interessar, se apaixonar por esse mundo da joia de leite, fica convidado aí para fazer o curso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Para quem tá entrando, fica à vontade, pode mandar suas dúvidas também. E vamos lá. Falar um pouquinho mais sobre resina. Qual tipo de resina você usa? Essa é uma pergunta muito boa. Eu vou falar só um pouquinho hoje, enquanto o pessoal ainda está entrando. Realmente agora, todos os dias, no comecinho da live, vai ter 5 minutinhos de pergunta e resposta. Então quem também está entrando agora, fica à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá? Sobre os tipos de resina. Existem vários tipos de resina. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas basicamente tem a epóxi e a cristal. E qual o tipo que eu uso? Depende muito da aplicação. Então eu uso às vezes a cristal, às vezes eu uso a epóxi, às vezes eu uso epóxi com proteção UV, às vezes eu uso UV, às vezes eu uso uma resina epóxi também, só que é uma resina mais cremosa, mais pastosa. E realmente tudo vai variar aí de acordo com o seu projeto. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Então, para quem se interessou pela pergunta, ficou curiosa, já marca no celular para assistir a live de amanhã também, começando aí às 7 horas da noite, tá bom? Olá, Tati, Thalita, Raquel, Mori Milena, Dani Ribeiro, Eluziane, a Yara, a gente bateu um papo hoje, Gabi também, seja super bem-vinda, Gabi. Laís, uma ótima noite para vocês. Quem tá acompanhando aí, quem tá entrando agora, tem gente que já mandou um cachorrinho, já sei que tem gente que tá participando do grupo exclusivo do WhatsApp, que gostoso. Bom, já vou falar, pega papel, pega caneta, ó, eu também tenho aqui meu papelzinho, tem minhas canetas, minhas lapiseiras aqui, meu marca-página, a gente tá aqui com o pacote completo. Pega a sua garrafa de água, pega um docinho também, um chocolatinho pra ir pegando energia aí no decorrer da live. Vocês viram que tem muita informação e hoje parte financeira é uma parte puxada. Vamos colar aqui o nome da live de hoje. Pronto. E é uma live bacana porque a gente vai passar por cima de muitas objeções. A gente vai falar bastante aí sobre como organizar seu dinheiro, justamente para poder começar um negócio do zero e com pouco dinheiro, gente. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente fica olhando, fica pensando, puxa, isso não é pra mim, e chateia, e desiste lá no comecinho. E na realidade vamos pensar diferente, eu vou mostrar como pensar diferente e como conseguir isso, tá? Bom, vamos lá então. Quem tá entrando agora, lembrando que o comecinho da live a gente para e eu vou ficar aqui paradinha uns 5 segundinhos para vocês tirarem um print screen.
Qual que é a ideia de vocês tirarem uma foto aí? Pega o celular do marido, se vocês estão vendo no celular de vocês, tem dificuldade de tirar print, bate de longe, faz um videozinho curto, fica à vontade, gente, usa a criatividade. Qual que é a ideia? A pessoa compartilhar isso no Stories, colocar a frase que mais marcou vocês na live de hoje, então já deixa aí a foto preparada e compartilhar. As pessoas que compartilharem, tiverem as melhores fotos, eu vou postar no meu Instagram também. Então a gente vai fazer aí uma conexão muito forte, uma união de todo mundo que tá aí conectado na semana da Maratona Ano Novo Vida Nova. Bora lá então? Bom, espero que vocês tenham tirado a foto. Então, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como começar com pouco dinheiro. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre resina, na quinta-feira também. Quinta eu vou fazer a confecção de 3 joias de leite ao vivo. Então aproveita aí que vai ser muito bacana, tem muita gente que vai acompanhar essa live aí, é uma live muito interessante, repleta de energia. E só quem estiver na live para realmente entender o que é que eu vou falar, o que eu vou fazer. Lembrando que sexta-feira vai ter convidado especial, então eu vou convidar uma aluna. Teve bastante gente que hoje comentou e falou: ah, Tassi, mas só você vai falar? Não. Sexta-feira tem uma aluna convidada, segunda tem a promessa, então a gente vai fazer a live mais importante de todas, vai ser na segunda-feira, então já deixa aí marcado, agendado. E na terça, quarta, quinta, até sexta da semana que vem, vão ter lives com convidadas, mães empreendedoras, para vocês terem a visão de outras pessoas de como que funciona aí esse investimento, como é que é empreender na pele e com outras funções e com outras atividades também, não só no mundo da joia de leite. Vai ser super bacana. Espero vocês. Tem uma coisa muito legal que a gente começou hoje, tá rolando, que é o Fala Bangalover, gente. Olha só que legal. Ih, tá saindo tudo ao contrário. Tá. O Fala Bangalover é o seguinte, vocês mandam uma mensagem lá no meu WhatsApp, o número é 11 9 80 28 1503. Eu vou pedir pro pessoal escrever aí. E aí você vai mandar um texto ou um áudio de até uns 30, 40 segundos, um áudio bem curtinho, falando o que vocês estão achando da maratona, o que essa maratona já ajudou vocês, o que mais marcou vocês, qual foi a ideia que essa maratona está ajudando vocês a encontrar, qual que é o insight, qual que é o plano, a ideia do fundo da gaveta que vocês estão tirando por conta dessa live aqui. Então manda lá no meu WhatsApp 11 9 80 28 1503 pra gente poder compartilhar isso com o pessoal também. É muito gostoso saber que essa energia tá totalmente conectada aí com todo mundo. Bom, tem muita gente entrando aqui. Tem o pessoal já com o cachorrinho, mandando au-au. A gente falou bastante do sapinho ontem e hoje é a vez do cachorro. Por que será do cachorro? Boa noite, Rafa, Thelma, a Eternite Pingentes, a Sabrina, a Lu Souza, Juliana, a Lê, Lu Souza, seja super bem-vinda. A Jor Dias. Aí, o Bisma já marcou meu número de celular aqui. 1503, Bisma. 11 9 80 28 1503. Bom, aí é só mandar um zap lá pra mim. A gente vai compartilhar o depoimento de vocês. Então, para quem tá entrando agora, seja super bem-vindo. Estamos na maratona. E lembrando que as hashtags oficiais são Joias Bangalô, Academia Bangalô e Vem Ano Novo. Vem Vida Nova, opa! E Vem Vida Nova, hashtag Vem Vida Nova. Então bora lá, compartilha, coloca lá no stories de vocês, marca a gente que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Aí, boa noite do oeste de Rondônia, seja super bem-vinda. E, bom, vamos começar então a live. Vamos começar a aula de hoje. Declaro iniciada. A live de hoje. Eu vou começar com o assunto direto, porque hoje eu tô muito audaciosa. O meu pôneizinho voltou.
E ele tá vivo ainda, gente. Não sei nem como ele tá vivo ainda. E eu vou encaminhar um recado aí pro pessoal principal aí, as matadoras dos pôneis rosas. Pra quem não sabe, tem um estudo muito sério que um pônei rosa morre cada vez que você pensa algo negativo. E eu tô aqui com esse pôneizinho, ele tá sobrevivendo, gente. Ele já viveu ontem e ele tá aqui firme e forte com a gente. E qual que é o assunto que eu vou passar direto para as matadoras de pônei? A gente sempre vê um empreendedor e a gente acha que essa pessoa, ela é rica, ela veio de família de dinheiro, ela deu sorte, né? A gente sempre pensa que foi fácil. E aí, na realidade, toda vez que a gente pensa isso, a gente começa a ter uma distância cada vez maior dos nossos sonhos. Então, o que acontece? Se eu vejo uma pessoa que é empreendedora e eu acho que ela tem grana e eu acho que a família dela ajudou, que foi fácil, eu me coloco numa posição que eu não vou conseguir ser empreendedora. Porque se eu não tenho uma família de dinheiro e pra mim as coisas estão difíceis, eu começo a acreditar nisso de uma tal forma lá no meu subconsciente que realmente vai ficar cada vez mais difícil de eu começar a empreender. Lembra que a gente conversou ontem bastante sobre aquela questão de o principal problema para você não conseguir ter um empreendimento de sucesso é você e os seus pensamentos? Então, esse é um dos principais pensamentos que a gente precisa mudar. Por quê? Porque tem muita pessoa por aí que é empreendedora e começou do zero. E a gente precisa acreditar nisso para a gente ter certeza e conseguir chegar a empreender dessa forma. E justamente isso que é o objetivo da live de hoje. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre como eu comecei, contar os meus passos, mas dessa vez focado na área financeira, justamente para quê? Para você ver que isso é sim possível e se inspirar. Então encontrar aí alguma informação durante essa live que vire a sua chave e você entenda que isso é possível para você também. E esse é um passo muito importante pra gente. Então antes da gente começar a falar de finanças, o principal passo é entender que a gente não precisa de dinheiro para começar um negócio. A gente consegue sim e aos poucos. Claro, vai ser um pouquinho mais difícil, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente sim consegue, tá? E eu sou apenas dos vários exemplos que a gente consegue citar aí justamente por conta disso. A Baby Home tá perguntando se é au au ou uau uau. Depende, é um barulhinho do cachorro. Depende do seu cachorro. Tem cachorro que fala uau e tem cachorro que fala uau uau. Depende da raça do cachorro. Tem bastante gente entrando, eu fico contente. Fabi, Cibele, pessoal de Limeira, Priscila. A Priscila é consultora em amamentação, já fez live comigo. Que prazer ter você por aqui, Pri. Seja super bem-vinda. Espero que você e seu bebê estejam muito bem. É um bebê muito esperado. Então, na realidade, esse é o primeiro passo, tá? A gente não precisa ter dinheiro para começar um negócio. A única diferença é que a gente realmente vai ter que ir com poucos passos, mais devagarzinho. Ó, a Sibeli tá perguntando, precisa de um ateliê para começar? Sibeli, eu comecei na lavanderia da minha casa, tá? Eu comecei num espaço que se tivesse chovendo eu não conseguia trabalhar. Depois disso eu consegui, e tendo um dinheirinho, minha primeira conquista foi uma impressora. Então teve uma venda em grupo que eu fiz para um grupo de mães. Na época eu vendia joia por quase 25, 30 reais, era realmente um preço de custo aí, até mais baixo até do que o próprio preço de custo, realmente só pagava resina. E aí com uma venda em grupo que eu fiz, vendendo joias basicamente a esse preço, eu consegui comprar minha primeira impressora. E aí passado-se um tempo, eu consegui fazer um investimento e eu peguei uma parte do meu quintal e coloquei um vidro, né, um portão lá, uma porta em que protegesse da chuva. E aí eu comecei a trabalhar num espaço um pouquinho melhor. Tem um vídeo que eu mostro, que eu fazia uma joia de leite ao vivo, não fazia ao vivo, perdão. Eu tenho um vídeo meu no YouTube, lá de 2017, que eu fazia a confecção de uma joia. E nesse vídeo vocês conseguem ver esse fundinho aí que eu tô falando com uma portinha de vidro. E aí com o tempo, eu vim pro espaço atual, que é um ateliê, só que é um cômodo numa casa. Então assim, gente, hoje eu tenho 2 cômodos pro bangalô, porque o bangalô tá crescendo. Mas eu comecei dividindo o espaço com uma máquina de lavar roupa.
tá? Então, não precisa necessariamente ter um ateliê para começar. E acho que isso que é muito importante, a gente ter essa ideia. Quando você quer alguma coisa, você consegue, gente. Vocês vão atrás, pega uma mesa. O que a gente precisa para fazer joia? A gente precisa de uma mesa, um espaçozinho para guardar a resina. Basicamente isso, muita força de vontade. Muita força de vontade. E com o tempo, conforme o teu negócio vai dando dinheiro para você, vai retornando isso, você vai investindo naquilo que você precisa ou não, tá? Bom, bora lá. Eu vou começar a live de hoje falando um pouquinho sobre precificação. Por que sobre precificação? Porque na realidade, a precificação é uma parte muito importante do seu negócio. Se você não sabe calcular o preço certo do seu produto, você pode estar afundando o seu negócio. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque você tem que saber exatamente o valor do seu produto, o preço do seu produto e saber como calcular isso. Se você calcula de uma forma errada, você pode estar tendo prejuízo. E aí, se você está tendo prejuízo, você está tirando dinheiro do bolso para ter o seu negócio. E na realidade, o objetivo não é esse, né? Se a gente quisesse tirar dinheiro do bolso, a gente teria uma ONG, né? Então, são objetivos diferentes. Qual que é a sua estratégia, mais uma vez? A gente tem que ter sempre isso em mente. Qual que é a estratégia? O objetivo dessa semana é justamente empreender. Então, se a gente fala sobre empreendimento, a gente está falando sobre ter uma fonte de renda. Então, o preço do produto é muito importante justamente por isso. E agora eu quero saber de quem está acompanhando aí, dessas 26 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, Luciana, a Gami Artes, Eliana, a Cibele. Como é que vocês calculam o preço de um produto? Então, quero saber de vocês agora. Coloca aí pra mim, como é que vocês calculam o preço de um produto? Ah, tá, mas eu não tenho um negócio ainda. Tá, como é que você imagina calcular esse preço? O que você faria se você tivesse hoje um negócio? Conta aí pra gente. Bom, enquanto vocês estão escrevendo aí, eu vou dar algumas sugestões pra vocês que o pessoal... Ótima pergunta! Ai, meu Deus. Amei. A pessoa não sabe como é que faz. Faça uma lista com os gastos para produção. Beleza, isso é um bom começo. É um ótimo passo, Luciana. Sabrina Monteiro também fez assim. Putz, e agora, né? Bom, tem 3 formas, que são as 3 formas mais famosas do mercado. Eu vou citar um pouquinho delas e vou explicar depois como eu, Tassiana, faço, tá? Quais são as formas? Existe um modelo muito conhecido que é o tal do markup. O que é um markup? Vamos supor aqui que eu tenho uma caneta e eu vou vender essa caneta aqui. Então eu fui lá na papelaria cara e comprei essa caneta por R$10, tá? É só para facilitar o preço. E aí, o que a gente faz? Eu comprei por R$10, eu vou e multiplico por um número. Então, eu vou multiplicar por 2, por 3. O pessoal geralmente fica nessa média aí de 2 ou de 3. E aí você pega essa caneta que eu comprei por R$10 e vendo por 20 ou por 30. E aí o pessoal sai aí, né? Puxa, que bacana, que legal. Eu tô tendo um lucro porque eu comprei a caneta por R$10, vendi por 20, paguei os R$10 do preço da caneta e tenho R$10 no meu bolso livre, né? Na realidade, não é bem assim. E por isso, o markup não é uma forma bacana de você calcular o preço do seu produto. Por quê? Porque quando você só multiplica, você esquece de embutir um monte de coisa dentro desse valor que você, às vezes, nem sabe que existe, né? Então, por um exemplo, precisa ter um ateliê? Não, não precisa ter um ateliê para ter o seu negócio, mas você tem que pagar esse espaço físico. Então, esse espaço físico que eu tô aqui, a internet que eu estou usando, o celular que eu estou usando, é o meu negócio que está pagando. A luz que eu estou usando é o meu negócio que paga. Então, quando você compra um produto por 10 e multiplica por 20, você esquece de tudo isso. Você esquece do tempo que você teve para negociar com o cliente, do espaço que você paga o aluguel, da sua conta de água, da sua conta de luz e por aí vai. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da live, mas por enquanto eu só tô tentando mostrar o porquê o markup não é bacana. Porque se você multiplica, você não sabe
ao certo quanto de lucro você está tendo. Você não está tendo, nesse caso da caneta de novo, você não está tendo R$10 de lucro. Você está tendo menos, porque você não contou isso. Ou seja, o markup não é bacana, porque ele te dá a falsa sensação da quantidade de lucro que você está tendo no seu negócio. E se você não sabe o lucro que você está tendo, você não sabe quanto você está ganhando ou quanto você está perdendo por aí. Então, markup não é bacana. Neide, tá na aula certa. Não sabe calcular, por isso precisa de ajuda. Bora lá que hoje você vai entender muito sobre questão financeira. Andresa, Mori, Milena, Rafa, sejam super bem-vindos. Qual que é a segunda forma que as pessoas fazem o cálculo dos seus produtos? Eu tenho um concorrente e meu concorrente vende por R$10 essa lapiseira. E aí eu olho e falo, bacana, né? Se meu concorrente vende por R$10 e eu sou uma pessoa, né, esperta, eu vou vender ou por 11 ou por 9. Mas eu pego a base de quem? Do meu concorrente. Então, quando o meu concorrente aumenta o preço, eu aumento o preço. Se meu concorrente abaixa o preço, eu abaixo o preço. E aí eu tô sempre com o meu concorrente. Por que isso não é legal, gente? Primeiro porque eu vou falar uma dica aqui que vocês nunca mais vão esquecer sobre isso. Eu vou comentar agora sobre a minha idade. Vocês vão descobrir mais ou menos quantos anos eu tenho. Por quê? Sabe quando você tinha aqueles carros que tinham adesivo e vinha escrito assim, não me siga, também estou perdido? Então, é mais ou menos isso. Se o teu concorrente também não sabe como calcular o preço, como é que você vai copiar ele? Você sabe se seu concorrente sabe calcular o preço? Você sabe se seu concorrente está tendo lucro ou está tendo prejuízo? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, se ele tá fazendo errado, você pode estar fazendo errado porque ele tá fazendo errado. Você tá seguindo o cara. E se, outro ponto, a gente tá falando aí do Brasil por inteiro, tem fretes diferenciados, tem preços diferenciados, a gente não consegue ter uma ideia do que tá custando. Eu lembro desse adesivo, olha esse Sibeli. Acho que a Sibeli tem mais ou menos a mesma idade que a minha, então. Então, o que acontece? Se o teu concorrente tá lá e ele é de um outro estado que não seja o seu, ou nem de outro estado, de uma regiãozinha mais próxima, mas ele tá num bairro que ele encontra um fornecedor que vende um preço mais bacana, e se ele é aquele cara bem muquirana que chora na orelha do fornecedor e consegue um desconto que você não consegue. Ou seja, ele consegue calcular um preço e você está copiando o preço dele, mas se ele consegue comprar matéria-prima mais barata, você tá se lascando. Por um exemplo, vamos supor que esse concorrente aqui meu, ele compra essa lapiseira por R$5 e vende por 20. Ou seja, ele tá tendo aí 15 reais aí, vamos supor que por enquanto por lucro, só para vocês entenderem. Mas eu compro por 10 e vendo por 20 também. Ou seja, o meu concorrente está tendo mais lucro. Se eu olhar, o que eu aqui precisaria fazer? Ou eu precisaria vender por um pouquinho a mais, ou tentar negociar a matéria-prima, ou vender por esse mesmo valor, só que sabendo que eu estou tendo um lucro menor. Então, por isso, se basear somente no preço da concorrência não é legal, não é bacana. E aí entra um outro porém, porque tem muitos e muitos lugares em que as pessoas usam aquele termo, que é o famoso termo da prostituição de trabalho. E é um termo que o pessoal fala bastante no mundo do artesanato. Por quê? Porque tem pessoas que compram matéria-prima mais simples e vendem por um valor mais baixo. Só que o seu cliente, às vezes, ele não tem o grau de maturidade para entender qual a diferença do teu produto para o produto do teu concorrente. E aí entra você para entender e poder mostrar qual que é o valor do seu produto. Ah, mas o dele é branquinho, branquinho pode sujar, o meu é transparente, dá pra ver a parte de dentro, você consegue ver quando a caneta tá acabando, esse aqui você não consegue ver. Você que tem que entender qual que é o seu produto, qual que é a diferença, qual que é o seu diferencial para poder mostrar a diferença de valores quando um dia um cliente vier te questionar sobre isso. E o pessoal compara mesmo, e aí cabe a você mostrar isso. Então assim, primeiro, não copie preço só de concorrente. E entenda qual o seu valor para você poder mostrar esse diferencial. A partir do momento que você começa a entender o diferencial, você está dando a mina de ouro para o seu cliente. Por quê? Porque ele vai saber escolher e aí ele começa a ter um grau de exigência
e aí você começa a trabalhar com isso e futuramente você fideliza esse cliente para você. Então, ó, segredo bacana aí pra gente poder trabalhar, beleza? Então já falei sobre markup, que não é legal, falei sobre se basear nos valores por cima da concorrência, que também não é legal, e agora a gente vai falar do jeito certo de se calcular o preço de um produto, tá? Bora respirar um pouquinho aí que os motores das cabeças já estão pegando fogo. Eu tô vendo aí, tem gente que não tá sentado direito. Arruma essa postura, toma um gole de água. Bora beber água e se hidratar, gente. Boa noite, Gabi, Adoreles, Rayane. Que gostoso ter vocês aqui. Que bacana. A Cleidiane tá entrando também. Sejam super bem-vindas. Bora lá, quem tá comigo escreve. Tamo junto. Bora ver se tá todo mundo junto aqui pra gente continuar nessa live, que agora eu vou falar o jeito certo pra se calcular o preço de um produto. Eu vou usar como exemplo a joia, mas a gente pode usar esses exemplos aí em qualquer área, gente. Basta entender e aplicar. Esse é o segredo. Então, o que eu tô falando aqui funciona pra qualquer empreendimento. Funciona pra serviço? Funciona também pra serviço. Tá? Só realmente precisa entender aí como funciona. Entendeu direitinho? Só aplicar. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Beleza. Tem um monte de guerreiro aí, então. Guerreiras. Então, o que acontece? Essa é a forma que eu uso para precificar os meus produtos, tá? Se tiver alguém da área financeira aí, talvez não esteja 100% correto, porém, como eu falei, é a forma com que eu uso. Eu estudei um pouco e aplico na prática. Eu não sou formada em finanças para dar uma aula de gestão financeira para vocês, mas o conhecimento que eu vou passar aqui dá muito bem pra gente poder levar aí o nosso negócio da mesma forma com que eu levei aí e levo, né, por 4 anos. Tamo junto e amando, que gostoso! Então, bora lá. Eu vou explicar para vocês agora alguns termos de precificação para vocês terem uma visão geral do que acontece e de tudo que a gente precisa entender para poder trabalhar aí com a questão financeira, tá? Então, vai ser um pouquinho mais técnico, já toma uma água, já senta direitinho, que vai ter um pouquinho puxado essa parte, como eu falei. Tem níveis mais básicos e níveis mais avançados. A gente está entrando um pouquinho no avançado, mas se prestar atenção, todo mundo vai conseguir acompanhar a live. Então, o que acontece? Quando a gente fala de um preço, de um produto, a gente embute nele várias coisas. Sabe quando a gente vai numa loja e eles falam assim, Black Friday, vamos pegar o exemplo da Black Friday. Parcelamos em até 18 vezes sem juros. Aí você vai falar, puxa, que bacana. Que legal, vou comprar agora porque tá numa mega promoção e estão parcelando em 18 vezes sem juros. Gente, vou contar um segredo pra vocês. Esses juros, ele sempre vai ser cobrado da operadora de cartão de crédito. A única diferença é, se o teu fornecedor, quem tá vendendo, tá assumindo esses juros ou se ele tá passando pro cliente, tá? Tem pontos positivos e pontos negativos, não vou discutir isso por enquanto, mas quando ele fala para você 18 vezes sem juros, quem comprar à vista tá pagando o mesmo preço, ou seja, ele tá dando mais lucro pro seu vendedor. E quem compra em 18 vezes parceladas, o que ele tá fazendo? Ele tá dando menos lucro, por quê? Porque ele tá pegando esses juros e tá pagando pro banco, pra operadora de cartão de crédito que emprestou esse dinheiro. O que acontece? Quando a gente faz uma compra pelo cartão de crédito, a operadora, a Mastercard, a Elo, a Visa, ela pega um valor, aquele valor que você comprou, e dá para o seu fornecedor. Então vamos supor aqui, a Paula que tá amando, que conseguiu entrar na live de hoje, comprou um produto meu. E aí ela foi e parcelou em 4 vezes. O que acontece? Ela vai pagar em 4 meses. A operadora do cartão de crédito dela vai me dar esse dinheiro inteiro. Ou seja, eu não vou receber pedacinhos, eu vou receber de uma vez. Só que para ela fazer isso, ela vai cobrar um valor. É um empréstimo, é como se fosse um mini empréstimo, mas um empréstimozinho rápido. Entendeu? Mais ou menos assim que funciona. E isso que é os juros, gente. Então, os juros, nesse caso, é justamente o quê? Esse microempréstimo ou um empréstimozinho rápido
que a operadora do cartão de crédito está fazendo entre vocês. Ela está conectando um cliente e um fornecedor. Esse valor, ele está embutido dentro do produto. Então, quando o fornecedor parcela para você, te facilita, ele só está pagando isso. Só que na realidade, ele não está tirando do bolso. Vamos ser bem sinceros, ele está embutindo esse valor dentro do seu produto. Quando você compra um produto no mercado, no supermercado, um pacote de arroz, lá dentro daquele valor tem o saquinho, tem o arroz, tem o preço de quem fez aquele arroz, daquela fábrica, de todo o transporte. Ele vai ter um pouquinho do valor dos funcionários, um pouquinho do valor daquele espaço, seja ele alugado ou não. Você vai pagar um pouquinho da conta de água, um pouquinho da conta de luz daquele mercado, um pouquinho de tudo que está lá disponível para rodar aquele mercado. Então é um pouquinho sobre isso que eu vou explicar agora para vocês entenderem da onde que vocês vão movimentar o dinheiro e qual o termo de cada dessas coisinhas. Tudo bom, Solange? Quanto tempo? Que legal! Então bora lá! Quando a gente for falar sobre custo variável, é um custo que, se hoje eu não vender nada, abaixei a portinha do bangalô e não vou mais vender nada. É um custo em que zerou. Ou seja, ele está totalmente atrelado ao seu produto. Matéria-prima, esse valorzinho, essa taxinha do cartão de crédito, ele é variável, porque eu só vou pagar se alguém usar por ela. Um terceiro que você contratou por um período, aumentou suas vendas, então porque aumentou a venda você paga aquele terceiro. Uma mão de obra mais especializada, porém que não faz parte da sua rotina, é um custo variável. Os impostos que você paga por aquele produto é variável. A embalagem que você coloca é variável. A caixa que você embala para mandar é variável. O frete do seu produto é um custo variável. Então o que acontece? Se eu vender essa caneta, o preço dessa caneta, a embalagem, se eu pôr essa caneta no saquinho e vender, tudo isso tem que estar dentro desse preço. Ou seja, eu tô vendendo, comprei uma caneta por 10, paguei R$1 de embalagem, então vou vender por 11, vamos supor assim. E eu tô tendo lucro. Então vende por 20. Então tem R$11 que eu preciso pegar esses R$11 e pagar essa caneta e pagar essa embalagem e me sobrou 9. Desses 9, o que tem ali? O que é esses R$9 que sobrou? É lucro? Não, não é lucro. E é isso que eu vou explicar agora pra vocês, tá? Então, bora lá. Custo variável é aquele valor que fica mudando conforme você vende mais ou vende menos. Então, vendeu mais no mês, maior o custo variável. Vendeu menos, menor o custo variável. E aí a gente tem o custo fixo. O que é um custo fixo? Se hoje a portinha da bangalô fechar e eu não vender mais nada, eu tenho que pagar a mesma coisa. E o que seria nesse caso? Seria o aluguel, conta de água, conta de luz, todos os valores que eu tenho essa rotina para estar pagando. Então, se eu tenho empregado, o meu empregado é um custo variável. O meu salário, é um custo fixo. O meu salário, que para empreendedor a gente chama de prolabore, é um custo fixo. Ou seja, se eu vender 10 mil, 5 mil, 1 mil, 2 mil, 0, é aquele valor lá que eu preciso, tá? Aí vem a primeira dúvida. Se você fez um empréstimo, o empréstimo é um custo fixo ou não? Bora ver o que vocês vão responder. Boa noite, Vivi. A Paula falou que isso é muito importante. É muito, muito importante mesmo a gente ter bastante noção de finanças. Vou esperar ver o que vocês me respondem aí se empréstimo é um custo fixo ou não e vou dar uma continuadinha aqui então. E aí, esses R$9 que sobrou, a gente vai chamar ele de margem de contribuição. E o que é uma margem de contribuição? O nome já está falando, ele vai contribuir um pouquinho, ele vai contribuir uma margem. Para quê? Para pagar tudo isso que você tem para pagar. Se eu vendi uma caneta, sobrou R$9, eu pago aluguel com R$9? Eu pago um funcionário com R$9? Eu pago uma conta de água com R$9? Não, não pago, mas eu pago uma partinha desse valor. Então essa caneta tem que pagar um pouquinho do meu funcionário, tem que pagar um pouquinho do meu aluguel, tem que pagar um pouquinho da minha conta de água. E aí por isso a gente chama de margem de contribuição. É como se fosse um porquinho, um cofrinho, você vai colocando um pouquinho de dinheiro lá dentro. Cada venda que você faz, você coloca um pouquinho de dinheiro.
Bora lá. Falaram aqui assim, se o empréstimo é variável. Acho que sim, vai continuar pagando. Na realidade, o empréstimo, ele não é nem variável e nem fixo, ele é um empréstimo. Ele não é pra existir. Deram risada aqui. Tá trolando todo mundo. Por quê? Porque na realidade você tá fazendo um empréstimo, é sinal que você tá tirando dinheiro de algum lugar, que você tá precisando de algum dinheiro que você não tem. Então o empréstimo não é uma coisa bacana. Às vezes precisa se fazer um empréstimo, sim, mas pro investimento. Então é alguma coisa fora daquele comum que você tá entrando. Então ele entra como investimento, ele não é nem custo fixo e nem custo variável. Beleza? Já anota aí. Uau, uma campanha. Sabrina deu kkkk. Pois é, gente. Pois é. Taxa de cartão de crédito. Aquele monte de valor lá que tá no saldo negativo do banco e tá rolando. A gente tem que trabalhar para tirar tudo isso da vida. Tanto no empreendimento como na vida pessoal. E aí a margem de contribuição, como eu falei para vocês, é um pedacinho daquela caneta lá que vai pagar um pouquinho da sua conta de água, um pouquinho da sua conta de luz, um pouquinho de tudo. Então você tem aqui. Vamos supor que esse aqui é o meu preço de produto, é o meu preço de venda. Dele eu vou tirar um pedaço que eu vou pagar o meu produto. Então esse pedaço aqui eu fui lá e paguei a minha caneta aqui, ó. E aí sobrou o quê? Sobrou isso aqui de dinheiro. Com essa quantidade aqui de dinheiro, eu vou pagar um pouco do meu aluguel, um pouco do valor do meu funcionário, um pouco da minha conta de água, um pouco da minha conta de luz, um pouco do meu salário, e aí vai sobrar isso aqui. Isso que sobrou é o seu lucro. Então, por isso que o markup não é uma coisa bacana, porque o markup ele não mostra isso tudo, ele só mostra o quê? Aquela primeira parte que eu cortei. E esse aqui é o meu lucro. Então, quando a gente vai fazer o cálculo do preço de um produto, do preço de uma joia, do preço de um serviço, a gente tem que considerar tudo isso. Beleza? E aí, essa margem de contribuição, como é que a gente calcula ela? Como é que a gente faz para saber quanto que é a margem de contribuição? A margem de contribuição vai ser um valor, uma porcentagem que você vai encontrar. Varia. Então tem gente que usa 20%, tem gente que usa 70%. Vai variar muito de acordo com o seu negócio, com o seu tipo de produto. Mas varia nesse meio termo aí. E mais ou menos a média fica aí em volta de uns 30%, 40%, tá? Então você tem um produto. E aí você tem a sua margem de contribuição, vamos considerar aí 40%. O que eu vou fazer para achar qual que vai ser esse preço do meu produto de uma forma correta? Eu vou pegar o inverso desses 40%, ou seja, 100 menos 40 dá 60. Esse é o inverso de 40%. 100 menos 40 dá 60. Eu vou pegar esse 60. Minha margem de contribuição é 40. Porém, eu estou pegando o inverso dela, eu estou pegando o oposto. O oposto de 40% é 60%. Inverteu, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse valorzinho, vai pegar o preço do seu produto e vai dividir. O preço do produto, quanto você pagou por ele, não quanto você quer vender. E aí você tá pegando, então por um exemplo, os R$10 da caneta, peguei o inverso. Então o inverso de 40 é 60. 10 dividido por 0,6 vai dar um valor. Esse valor é o preço do seu produto. Gente, eu tô sem calculadora aí, me ajudem. Mas é mais ou menos isso que vocês vão fazer, tá? Então você vai pegar o preço do seu produto, ver quanto você quer de margem de contribuição, ou seja, quanto você precisa aí de um número para pagar tudo isso, um pouquinho de cada coisa, e vai inverter esse valor. Você vai ter um número lá. Esse número vai ser o preço do seu produto. Então eu vou repetir mais uma vez. Para você calcular o preço do seu produto, você vai pegar quanto você pagou por ele e dividir pelo inverso da sua margem de contribuição. É um pouquinho complicado, eu sei, tá saindo fumacinha da cabeça de vocês agora. O pessoal já olhou e falou, ai meu Deus, pelo amor de Deus, a Tassi é louca, a Tassi quer me matar. Calma, fiquem tranquilas. Essa live ela vai ficar disponível por um período para vocês acompanharem, raciocinarem, escreverem, anotarem, pensarem. A gente vai colocar a caixinha de dúvidas para vocês, então pode participar. Os comentários estão abertos para vocês mandarem mensagens, então fiquem à vontade, pode perguntar. E de qualquer forma,
No meu curso tem o bônus de precificação, então eu entro mais a fundo sobre isso e vou passo a passo. Tem também uma planilha no curso, que aí vocês conseguem fazer esse cálculo aí, coloca só o preço de todas as suas matérias-primas e a própria planilhinha do Excel já dá o resultado, tá? Então, bem tranquilo para quem for fazer o curso, vai ficar bem tranquilo. Para quem só tá fazendo a maratona, assiste de novo a live, anota, que pelo menos vocês já sabem mais ou menos como funciona o caminho certo. O vídeo que vocês virem, que for falar de markup ou que for multiplicar um preço, sai correndo. Sai correndo que tá ruim, não é bacana. Jesus amado, eu também. A sofrência, gente. Socorro, tem que estudar sobre isso. Pois é, Paula, a gente falou muito sobre isso. Foi um dos pilares que eu falei do empreendedorismo, é justamente o estudo. E a gestão financeira é muito, muito, muito importante. Porém, como tem muita gente que tá... Nossa, fazia tudo errado. Fabi, como que você faz? Conta pra gente, Fabi. Vocês estão mandando muito coraçãozinho, vocês estão participando bastante. Eu tô muito contente porque a gente tá batendo aí mais pessoas do que tinham ontem na live. Isso é super novidade. Então eu tô vendo que tá muita gente interessada. E o que eu vou fazer? Essa live ela vai ficar disponível até domingo, ou seja, dia 6 de dezembro vai ficar essa live lá disponível no GTV. Se você conseguiu acompanhar só um pedacinho dela, se você perdeu alguma parte, dá um pulinho no GTV e acompanha de novo. Vai ficar disponível até dia 6 de dezembro. Porém, bora lá. Se a live de hoje até amanhã, a próxima live, tiver, vamos ver aqui, 100, olha gente, é um número super baixo, tiver 100 pessoas marcadas nessa live lá no meu IGTV, 100 pessoas, se a gente tá aqui com mais ou menos 30, se vocês marcarem 3 a 4 pessoas nessa live, vocês já batem esse número. Eu vou compartilhar com vocês o PDF dessa live lá no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Então precisa, o que a gente precisa aqui? 3 coisas, tá? Assistir a live por completo, porque a senha do PDF eu vou dar hoje pra vocês. Marcar de 3 a 4 pessoas nessa live, quando ela finalizar lá no meu IGTV, para bater 100 pessoas marcadas. Marca uma por cada comentário, para bater essas 100 pessoas marcadas. E por último, entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, para quem não tá. Eu vi que a Vanessa já tá no grupo do WhatsApp, ela mandou o cachorrinho, para vocês pegarem esse PDF, tá? Então bora lá, são 3 passos para vocês conseguirem o PDF dessa live que vai explicar passo a passo tudo isso que eu tô falando para vocês. Uhul, vamos conseguir! Ontem não consegui assistir, então Cibele, as lives dessa semana vão ficar disponíveis até o domingo, tá? Até dia 6. Eu falei que ia ficar disponível só 24 horas, mas teve bastante gente pedindo pra mudar, e como eu sei que tem muita gente que é mamãe aqui no grupo, às vezes fica um pouquinho apertado de tempo, eu vou deixar até domingo. Então até domingo eu sei que sábado e domingo vai fazer uma maratona, já pega aquele potão de pipoca, joga o bebê pro colo do marido e fala: marido, hoje eu vou fazer uma maratona, então vai lá, se vira, faz um miojo que eu vou assistir. Cibele não tá ainda no grupo. Entra no site www.academiabangalô.com. Lá vai ter informação. Participar da maratona no novo Vida Nova. Um botãozão verde. Você clica lá, coloca o seu nome e o seu e-mail. Se inscreve. Assim que você se inscrever, ele já vai te dar o link para você entrar no grupo exclusivo do Zap. Beleza? A Fabi multiplicava o valor pago. Poxa, Lô, o celular descarregou ontem na hora da live, dá um pulinho lá, que tá lá no GTV. O site tá escrito aqui, o Supernova Litoral escreveu aqui, academiabangalô.com. Então entra lá no site, se inscreve pra maratona e dá um pulinho no Zap depois. A Sabrina pediu para explicar de novo a parte da multiplicação, então eu vou lá. Eu vou pegar os números que estão aqui que eu consigo passar o cálculo para vocês. Vocês anotem os valores e aí vocês conseguem fazer a continha depois de novo para fazer o teste, tá? Vamos supor aqui que eu comprei essa caneta por R$100. Essa caneta é super faturada, super cara. Deve ter grafite de ouro aqui dentro. Mas eu comprei por R$100 essa lapiseira aqui, tá? O que acontece?
eu quero uma margem de lucro de 30%. Então, como eu falei para vocês, tem produtos e produtos. Cada um vai trabalhar com uma margem que acha que é a margem bacana. É uma margem que o seu cliente está disposto a pagar. Você pode aumentar e abaixar essa margem a qualquer momento, tá? E aí você vai pegar e tem a média que é geralmente de 25% a 40%. Geralmente a margem de contribuição fica nesse valor aí, tá? A margem de contribuição é o pouquinho que eu vou tirar do preço desse meu produto e colocar no cofrinho para ir juntando e no final do mês eu vender aquela quantidade toda. Peguei essa quantidadezinha, esse precinho, que eu faço? Eu pego esses 30% e calculo o inverso de 30%. Então, 30% é 30 sobre 100. É 30 pedacinhos dentro de 100. É como se você tivesse um tablete gigante de chocolate com 100 quadradinhos. E aí você tirou 30. O que sobrou? Sobrou 70. Esse é o inverso. Então, o inverso de 30% é 70. Sempre pensa assim, falta quanto para chegar em 100? Essa é a diferença. Aí você pega o preço que você calculou lá, você pagou nessa lapiseira R$100 e o inverso de 30 é 70. Então você pega 100 e divide por 0,7, que é 70%. E aí vai dar um valor. O valor é 142. Então eu comprei um produto por R$100, eu comprei uma lapiseira por R$100 e estou vendendo por 142. Desses 142, 100 eu paguei minha lapiseira, que é o meu custo variável nesse caso. Esses R$42 que sobrou, eu tiro uma parte para a margem de contribuição e uma parte é o meu lucro. Deu para entender um pouquinho melhor? Anota os númerozinhos e aí vocês calculam de novo com calma que vocês vão conseguir entender melhor isso daí, tá? Tá, então lucro, depois que você pagou tudo que você precisava, então eu paguei os custos fixos, paguei os custos variáveis, o que sobrou é o teu lucro. E aí o que acontece? Por isso, falou 30%, eu lembrei de Dilma, oh meu Deus! Ai, Senhor, tadinha da Dilma, não tadinha de mim. Então, bora lá. Falaram aqui que cortou bem na hora que eu expliquei o que precisava. Então, eu vou falar os 3 passos de novo. Essa live tá com 30 pessoas assistindo a gente ao vivo. Então, tem mais gente vendo a gente hoje do que ontem. Isso é muito gostoso, gente. É um prestígio enorme. É sinal que as lives estão fazendo sentido para vocês. Quando essa live terminar, ela vai ficar disponível lá no IGTV. O que vocês vão fazer quando terminar essa live? Dá um pulinho no IGTV e marca de 3 a 4 pessoas. Fazem 3 a 4 comentários. Se chegar a 100 pessoas marcadas nessa live, eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp esse PDF aqui. E aí o PDF tem passo a passo disso que eu estou explicando para vocês. Vocês conseguem acompanhar. De qualquer forma, faz as anotações de vocês, porque é o ponto de vista de vocês. O meu PDF vai ter o meu ponto de vista. E aí vocês têm 2 materiais bacanas para vocês confrontarem e estudarem mais sobre isso. Beleza? Então são os 3 passos. Acabou a live, dá um pulinho no IGTV, marca 3 a 4 pessoas, entra no grupo do Zap e assiste a live até o final, porque no final dessa live que eu vou dar a senha para vocês acessarem o PDF. Não vou só dar o PDF pro pessoal do Zap, porque eu não sei se tá todo mundo do Zap aqui. Então não tem mamada pra ninguém aqui, beleza? Bora lá. Vamos tomar uma água, vamos respirar. Eu preciso que vocês deem o 100% de vocês, que é muito importante essa live e ela é um pouquinho cansativa, gente. Eu sei que ela é um pouquinho puxada. Amanhã não posso perder. Quem tá no grupo do Zap aí? Cadê nossa palavra secreta? Eu vi pouco hoje. Tô chateada com vocês. Esse pessoal tá dormindo. Que isso, gente? Cadê? Cadê o bicho de hoje? Bom, enquanto vocês estão tomando uma água aí, estão respirando, estão esfriando um pouquinho o motor, acalmando, pensando um pouquinho, raciocinando um pouquinho aí,
Como é que funciona o Bangalô? Vou apresentar o Bangalô para vocês, para quem não conhece. O Bangalô ele existe há 4 anos, vendendo joias de leite materno, cabelo, cordão umbilical, dentes, cinzas, pelos de animais, flores e por aí vai. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem. E a gente trabalha desde agosto, setembro com lives. Então a gente trabalha muito focando na autoestima das mulheres, de acordo com a forma com que a gente preserva suas histórias. Então a gente preserva a história para valorizar a autoestima dessa mulherada, valorizar as suas histórias por meio dos materiais que elas me mandam, tá? Desde agosto, setembro, a gente começou com uma sessão de lives focadas no empreendedorismo. Por quê? Porque a gente está trabalhando mais ainda com a autoestima feminina. A gente quer que mais mulheres sejam empreendedoras, que mais mulheres sejam protagonistas e trabalhem com as suas histórias, com as suas vidas, tá? E aí, por conta disso, a gente começou com a sessão das lives. Então, toda semana tem uma live. Uma live sobre empreendedorismo de terça e uma live sobre empreendedorismo de quinta. Eu reuni uma energia sobrenatural e foquei na maratona do Ano Novo Vida Nova. Pra quê? Pra gente impactar, influenciar mais pessoas no decorrer desse período. E aí, a partir do ano que vem, a gente vai trabalhar com novos cursos. Então, a gente vai dar outros cursos além da joia de leite materno. A gente vai ensinar a fazer joias com cabelo, cordão umbilical, dentes, cinzas, pelos de animais, flores. E também vai trabalhar com consultoria. Então a gente está vendo que tem muita mãe que é empreendedora, talvez não tenha interesse em fazer joia de leite, mas que elas querem sim entender como funciona o Bangalô, entender o que elas podem aprender com a gente. E a gente vai entrar com consultoria a partir do ano que vem, tá bom? Então, tem todos esses passos. Quais são os passos aí? Para quem quer ser empreendedora, assistir as lives gratuitas durante a semana, participar da maratona, esse é o próximo passo, participar do curso e futuramente da consultoria. Tá aí o passo a passo aí de todos os produtos que a Academia Bangalô vai estar oferecendo para vocês. Bom, já deu para descansar um pouco, já vi os cachorrinhos de novo, supernova. Quem tá assistindo pelo computador pode escrever au-au ou uauá, depende do cachorro. Vamos lá, eu quero saber para vocês o que significa um negócio lucrativo e o que significa um negócio bem sucedido. O que significa, gente, um negócio bem sucedido para vocês? Conta aí pra gente. Tá travando? Se tiver travando, avisa a gente que eu falo um pouquinho mais devagar para vocês conseguirem acompanhar aí. O que significa um negócio bem sucedido para vocês ou um produto lucrativo? Tá super na moda essa palavra, né, gente? Tem muita gente que vem me perguntar, mas fazer joia de leite é lucrativa? Só vou fazer o curso se for lucrativa. E aí eu quero conversar um pouquinho sobre isso para que vocês entendam melhor sobre isso. Então a gente falou um pouquinho sobre a questão de precificação, a gente está mudando um pouquinho de assunto agora da live, mas a gente continua falando sobre dinheiro. Tá? Enquanto eu estou aguardando aqui o comentário de vocês, o que é um negócio bem lucrativo para vocês? Vamos lá. Bem sucedido é quando você ganha muito dinheiro. Legal. E o que é ganhar muito dinheiro, Lu? O que é ganhar muito dinheiro, Luciana? Que pra mim um valor pode ser bom, pra você esse valor pode ser ruim, né? Então fica um pouquinho vaga aí a resposta. O que é ser bem sucedido e o que é um produto lucrativo? Estabilidade financeira, será, supernova? Pra mim é alguém que além do dinheiro seja prazeroso. A Neide Nogueira falou. Então o que acontece, gente? Acredito que seja quando conseguimos manter ele sem ter que fazer outras coisas. Quando você vende bastante. Tá, legal. Bom, bora lá. Se você vende bastante, depende do preço do seu produto, gente. Se você tem um lucro baixo por produto, talvez vender bastante não seja o suficiente. Se você consegue se manter com ele sem fazer outras coisas, pode ser sim algo bem sucedido. Porém, se você não estiver feliz naquilo, talvez não seja bem sucedido também. Bem sucedido é quando as pessoas vão atrás, gostam e querem comprar, a Tati falou.
Então o que acontece, gente? Eu vou dar a minha opinião, tá? Cada um vai ter uma opinião diferente do que é bem-sucedido. Bem-sucedido pra mim é quando você faz alguma coisa e você sente prazer por aquilo. Você não vê a hora passar. Você faz porque você gosta, você faz porque você sente prazer. E aí você recebe dinheiro em troca, sim, porque o mundo é capitalista e você precisa de dinheiro para pagar suas contas também, né? A luz daqui não é vinda do sol, a água aqui não cai do céu. Então, assim, a gente precisa também de dinheiro. Porém, bem-sucedido, na minha visão, é uma pessoa que faz aquilo que gosta. Ela sente prazer por aquilo. Então, ela consegue trabalhar, ela consegue se encontrar com aquilo. E aí, cada pessoa, ela vai ter um sonho. E aí, pra você ser bem-sucedido, é você realizar aquele seu sonho. Eu queria influenciar pessoas, eu queria impactar pessoas. Então, hoje, na minha opinião, eu sou bem-sucedida. Tem pessoas que já comentaram pra mim que quer ficar mais tempo com o filho. Então, se ela conseguir ter um negócio, conseguir pagar as contas dela com aquele dinheiro, viver tranquilamente e realizar o sonho de ficar mais tempo com o filho, na minha opinião, ela é uma pessoa bem-sucedida. A Luciana falou aqui, bem-sucedido é aquele que é bem aceito por um nicho grande de pessoas, que seja lucrativo. É isso aí. A Neide falou assim, ei... E o que acontece, gente? Lucrativo é uma palavra que, pra mim, é muito, muito vaga. Por quê? Porque o que é lucrativo pra mim, talvez não seja lucrativo pra outra pessoa. O que eu falei ontem? Que tem pessoas que trabalham super bem vendendo origamis, têm dinheiro, se sustentam, pagam suas contas com origamis. Eu não consegui. Tem gente que acha que é lucrativo algum produto e não é. Então tem gente que entra no mundo do leite, da joia de leite, e acha que vai ficar rico, e não fica, e aí fica desestimulado, porque, ai meu Deus, achei que fosse mais lucrativo. Porque na realidade, ser lucrativo ou não, depende de quem? Mais uma vez de você. Depende do como você vende aquilo, do quanto energia você dedica. Não existe produto milagroso, gente, que você vai vender e que vai vir rios de dinheiro fácil. Isso não existe. Então, eu acho muito bacana a gente desmistificar o que é lucrativo para entender um pouco sobre isso e ser mais, de certa forma, escolher alguma coisa, escolher algo para empreender de uma forma correta. Não simplesmente porque alguém te vendeu alguma ideia que talvez não seja tão verdadeira assim. Eu acho muito legal citar aqui, por um exemplo, que a gente sempre vive de modas, né? Então tem épocas que vão as coisas, tem épocas que essas coisas vão declinando e vão dando espaço para coisas novas, ideias novas e produtos novos. Tinha uma época que o sonho de todo mundo era que o filho fosse jogador de futebol. É verdade ou é mentira? E aí, se você tinha um filho que era jogador de futebol, nossa, você tinha estourado, você tinha feito uma bela criação, uma ótima criação e todo mundo queria ser jogador de futebol. Aí o tempo foi passando e mais ou menos nessa época veio os promoters de balada. Eu peguei um pouquinho dessa fase, então todo mundo queria ter um amigo que era promotor de balada. E nossa, quem era promotor de balada era aquela pessoa topzera. O pessoal, nossa, todo mundo queria ser amigo daquele cara lá. E aí foi passando um tempo, ninguém fala mais nada de promotor de balada, ninguém virou mais famosinho nesse sentido. E aí passou um tempo, veio o quê? As pirâmides multinível. Eu quero saber quem aqui não conhece uma pessoa que não trabalhou com Rinodê ou Herbalife. Porque ainda existem, nada contra, mas teve uma época que foi super moda. E o que eles vendiam? Que você ia ficar podre de rico. As pessoas ficaram podres de rica com isso? As pessoas pagam suas contas, vivem, às vezes são contentes com isso, às vezes não, mas eu não conheço alguém que tenha ficado super rico com isso. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Um negócio lucrativo depende de você. Tem gente que desistiu da Rinodê, tem gente que desistiu, ó. A Lilian tá dando risada. Supernova falou que conhece. Justamente por isso. Por quê? Porque venderam uma promessa que não é tão assim. E é justamente isso que eu quero desmistificar com vocês, pra vocês terem essa visão mais ampla. Eu também, a Tati comentou. Então o que eu quero de vocês é entender que um produto lucrativo depende de você, gente. Não vão atrás de promessas, não corram atrás disso porque não vai dar certo. Hoje em dia, o que está na moda, gente? Influencer. Então, todo mundo é influencer. A mesma coisa, analisa direitinho, vê se isso realmente faz sentido ou não. Então, as duas coisas que estão na moda hoje em dia é um produto super lucrativo e influencer. Ou seja, se você não for influencer e se você não tiver produto lucrativo, pronto, você está lascado na vida. Não é bem assim. Só que você tem que saber fazer o quê?
calcular direitinho o seu produto, saber a precificação dele e principalmente mostrar o valor do seu produto para o seu cliente. Para quê? Para você ter um produto lucrativo. Então, a joia de leite em si, ela vai ser lucrativa sim, se você souber como agregar valor a isso, se você souber como vender isso. Então, eu não faço promessa de ser um produto lucrativo, porque depende de muito mais coisas que não só da Tassiana. Eu não sei quem vai trabalhar com essa joia, eu não sei como essa pessoa vai fazer essas vendas, o quanto de amor e de prazer ela vai dar por aquilo. E é justamente isso que eu busco como alunas, né? É justamente isso que eu espero das minhas alunas, que elas façam por prazer e por amor, sabendo calcular direito, sabendo direito como vender, aí sim se torna um produto lucrativo, tá? Boa noite para quem tá entrando. Luciana também conhece a Rinode. Teve uma época que eu fui convidada a participar de uma entrevista do pessoal da Rinode, gente. Boa noite para Luciano, Olívio, Fonseca, sejam super, super bem-vindos por aqui. Bom, vamos continuar aqui então. Para você ter uma empresa lucrativa, e agora eu vou dar o segredo de uma empresa lucrativa, indiferentemente do produto que você vai trabalhar, são 3 dicas. E eu vou passar agora essas dicas para vocês. Bora lá? Primeiro tópico. Analisar as informações e planejar as ações focadas em lucro. Ou seja, como é que eu, Tassiana, consegui transformar a joia de leite em um produto lucrativo para mim? Eu tracei uma série de estratégias e eu analisava essas estratégias dia após dia, mês após mês, ano após ano, ia traçando objetivos e ações em cima daquilo que tinha acontecido. Puxa, esse ano, o que aconteceu com o meu negócio? O que eu vou fazer para melhorar o meu negócio? O que eu vou fazer para vender mais? Então você tem uma série de informações que você vai captando, quantas pessoas te seguem no Instagram, quanto você vendeu, qual o seu ticket médio. Para quem não sabe, o que é um ticket médio? Eu tenho 3 produtos aqui. Eu tenho uma lapiseira, tenho uma caneta e tenho uma marca-texto. Cada uma vendo por um preço. Então eu vendo essa por 5, eu vendo essa por 10 e vendo essa por 20. Eu somo essas 3 e divido por 3. Eu tenho o preço do ticket médio. Se eu vendi 3 produtos esse mês, somo tudo, divido por 3, eu encontro o ticket médio. Isso é um cálculo, um objetivo muito importante para vocês acompanharem, justamente para ver se está vendendo mais, menos, quanto você precisa melhorar de valor agregado. O que é mais fácil? Vender 100 canetas por R$10 ou vender 20 canetas? Ai, gente, me ajuda aí nas contas. O que é melhor? Vender 100 canetas por R$10 ou vender 10 canetas por R$100? Então, o que vocês preferem? Vender 100 por 10 ou vender 10 por 100? O valor é o mesmo. Mas o que você consegue fazer aí? Tem gente que facilita vender mais barato e vender mais. Tem gente que facilita o quê? Agregar valor e vender menos. Então, aí você vai começando a encontrar as suas coisas e justamente em cima disso você planeja as ações e vai agindo, vai fazendo. Passo após passo, aos poucos. Esse é o primeiro tópico. Sabrina perguntou aqui, preço do ticket médio seria então uma média aritmética? Sim, é uma média de tudo aquilo que você vendeu. Então, se você vendeu hoje, esse mês, por um exemplo, R$1.000 e vendeu para 15 pessoas, você divide 1.000 por 15 e aí você tem um valor. Esse valor é o seu ticket médio. E aí você começa a ver o que você precisa fazer. Você tem produtos que estão abaixo do ticket médio, ou seja, são produtos mais baratos, e tem produtos acima. Produtos que dão mais lucro, produtos que dão menos lucro em cima do seu ticket. Se você começa a aumentar o preço do seu produto, seu ticket médio vai aumentando. Se você mantém o preço do valor mais baixo e vende esse em maior quantidade, o teu ticket médio aumenta. Então você começa a trabalhar com isso para mexer na estratégia do seu negócio. Supernova comentou aqui, valor total de vendas dividido pela quantidade de produtos vendidos. Tem uma boa aula, hein? Supernova tem uma boa condição financeira aí. Quem que ensinou esse pessoal aí? Então esse é o primeiro passo. Analisa as ações, analisa as informações e foca em ações. O que você precisa para aumentar o seu ticket médio? O que você vai fazer ali de estratégia na sua empresa? Primeiro passo. Segundo passo para você ter uma empresa lucrativa. Estrutura. É você saber controlar as suas entradas e suas saídas e você saber como calcular muito bem o preço do seu produto. Então, você tem que ter uma estrutura muito bem definida. Se você faz
ao markup, você não tem uma estrutura bacana. Se você calcula da forma com que eu ensinei hoje para vocês começam a ter uma estrutura mais robusta. E aí vocês começam a, ok, então eu tenho uma precificação, eu tenho o valor correto do meu produto e eu começo a entender aonde eu gasto e onde eu não gasto. Vou zerar os meus empréstimos, vou zerar a minha conta negativa no banco e assim vai seguindo, tá? Esse é o segundo passo, então estrutura. Foca na precificação, que a gente já falou no começo da live, e como controlar esse dinheiro. Qual a outra coisa primordial no negócio para você ter controle financeiro? Vamos ver se alguém acerta. Quem tá me vendo, fala tamo junto aí para saber se tá me vendo e me ouvindo bem. Um super passo aqui na estrutura também que a gente pode falar é o que? Ter contas separadas. Então você tem que ter uma conta separada do seu pessoal pro seu profissional, gente. Não misture. Por quê? Porque você nunca sabe o quanto você tá ganhando, o quanto você, pessoal, tá gastando. Você não sabe se você, pessoal, está pondo dinheiro na sua empresa ou tirando demais. Então separa. Olha que tá bombando o comentário aqui. Peraí, gente. Ter um micro caixa. Me corrija se eu estiver lendo errado, uma campana, que eu não consegui entender muito bem o comentário. Anotar tudo que entra e que sai. Tá falhando um pouquinho. Ter as contas separadas. Muito bem, tamo junto, tamo junto. É isso mesmo. Conta separada é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Você precisa saber se você está falindo a sua empresa porque você está tirando dinheiro demais ou se você está entrando no negativo no pessoal porque você está pondo dinheiro para trabalhar. Então, quando você tem contas separadas, exatamente do jeito que o Má Campana falou, você começa a entender e ter uma visão melhor. Se o teu negócio está dando lucro ou prejuízo, se você está recebendo dinheiro ou não, tá? Então, separem as contas. Mais uma vez, separar a conta pessoal da conta empresarial. Tá falhando um pouquinho. Gente, se estiver falhando, me avisa o que cortar, o que vocês não entenderem que eu volto para comentar, tá bom? E o terceiro ponto, terceiro e última tópico, terceira e última coisa que você precisa para ter uma empresa lucrativa, para ter um produto lucrativo, que é justamente o quê? Mentalidade correta. Então vocês têm que pensar de forma positiva e conseguir pegar esses dois primeiros tópicos e fazer esses dois tópicos funcionarem. E aí o que vocês precisam? Mentalidade. Mentalidade correta, gente. Mentalidade. Mentalidade correta. Então bora lá. Você separando a sua conta mais uma vez, da sua conta pessoal, você sabe entender quem que tá afundando, se é a tua empresa, se é você, se a tua empresa tá dando lucro, você tá crescendo junto, se você tá tirando muito dinheiro da empresa, se a empresa tá tirando dinheiro de você. E para ter uma visão fácil disso, separa as contas, tá? Exatamente como comentaram aqui. Um fato aqui pra gente compartilhar. Tô amando os corações, obrigada. Esse ano foi bom, ruim ou neutro pra você? Conta aí pra gente no chat. Por que eu tô perguntando isso? Porque tem muita gente que esse ano foi péssimo, tem muita gente que esse ano foi ok e tem muita gente que esse ano foi maravilhoso. E o que acontece? Que nem comentaram numa live anterior aí, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E é basicamente isso. Então teve muita gente que aproveitou esse ano, tem muita gente que não conseguiu aproveitar também. O objetivo dessa live é justamente tornar o ano que vem melhor, para quem já foi bom esse ano, para quem não foi bom, melhorar. Porém, por que eu estou falando disso agora? Porque na realidade, crises sempre... Deu um chutão aqui. Na realidade, crises sempre vão acontecer. Péssimo, ótimo.
Bom, só de não ficar desempregada na pandemia já tá bom. Em que MMT você retira seu Prolabore? Momento? Momento, né? Tá, boa pergunta. A Paula falou que tá desempregada. Poxa, Paula. Quarentena complicou um pouquinho a vida das pessoas, mas a gente vai dar a volta por cima e, como eu falei, empreendedorismo só depende de você. Então você pode dormir hoje e acordar amanhã vendendo alguma coisa. Já ser como CLT demora um pouquinho, né? Porque você depende de outras pessoas. Neutro, mas aproveitei para adquirir conhecimento para melhorar. Muito bem, Lu, eu fiz a mesma coisa. Então, quando tava lá para março, que o pessoal tava todo mundo de férias curtindo a quarentena, eu tava com a cara afundada em livro e no computador. Tava fazendo maratona também, mas eu tava vendo maratona, não tava dando maratona. Bom por um lado, mais ou menos por outro. Foi bom, deu pra sobreviver bem. Então, já vou responder sua pergunta, tá, Cibele? O que acontece? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter novas crises. O importante é, se a gente tiver planejamento, se a gente souber como lidar com o dinheiro, essas crises passam de uma forma mais sutil. E é justamente sobre isso que eu quero que vocês foquem, é sobre isso que eu quero que vocês pensem. Crises sempre vão ter, crise sempre vai ter. Porém, o como você vai fazer para administrar isso só depende de você. Eu vi as ações, gente, lá no começo do ano, caía assim que nem lavada, gente. Eu olhei e falei, nossa senhora, o que deve ter de gente, de investidor arrancando os cabelos, tá terrível. Porém, teve bolsa de ações, teve ação que caiu para 4, 5 reais. E coisa de 6, 7 meses depois foi para 20. Eu olhava e falava, gente do céu, eu queria ter dinheiro. Eu chorava de raiva. Mas assim, o que eu quero dizer é, teve muita gente que soube aproveitar. Quantas e quantas costureiras não conseguiram ganhar um ótimo valor aí durante esse tempo vendendo máscaras? E teve muita gente que entrou, que nem vocês estão falando, nessa questão de, fiquei desempregada, vendi pouco. Justamente por quê? Porque você tem que saber como contornar isso daí. E aí entra no quê? Nessa questão aqui. Analisar as informações e planejar as ações. Puxa, veio a quarentena, o que eu vou fazer? Vou colocar produto em promoção, vou aumentar o meu ticket médio, vou fazer mais marketing, vou fazer o quê? E aí que vocês entram com as ações. Então, por isso é muito importante isso. Você tem que ter plano A, B, C, D, E e por aí vai, de acordo com cada tipo de problema que vai acontecer. E aí, quanto mais estrutura vocês tiverem, menos vocês vão ser afetadas por conta desse tipo de situação. Beleza? Bom, eu tô vendo aqui, tem gente que ainda não separou a conta financeira da conta pessoal, a conta empresarial da conta pessoal. Então, ó, amanhã lição de casa. Já separa as duas contas. Respondendo pra Cibele. Cibele, eu, Tassiana, costumo tirar o meu Prolabore uma vez por mês. Eu tenho um valor fixo e uma vez por mês eu faço pagamento de todos os meus gastos fixos do mês. Então, geralmente pago até, de certa forma, antecipado. O que eu recebi no mês passado, eu pago para esse mês. E é assim que eu funciono. Eu funciono sempre com o mês antecipado. Por quê? Dependendo de como for, até os meus valores fixos, como por um exemplo o meu salário, se eu vender menos, eu abaixo o meu salário. Eu nunca aumento, isso é um péssimo. Eu nunca aumento o meu salário. Mas se eu vender menos, eu ganho menos também. Para eu conseguir organizar melhor essas duas situações. Ó, estão comentando aqui, ótima sacada, separar as duas contas. Aposto que você não separou ainda, Bisma. Bora separar as duas. Sugestões, ou você retira o seu Prolabore uma vez por mês, que pra mim é o melhor, ou você retira 2 vezes, que é mais ou menos o que acontece como se fosse nas empresas, que o pessoal recebe, sei lá, no 5º dia útil do mês e dia 20. Aí você também pode separar em 2 vezes. Isso vai depender da sua organização. Porém, o principal é o quê? Não ficar tirando toda hora. Puxa vida, bati o meu carro, vou tirar dinheiro da empresa? Não, é um problema particular seu. A empresa não tem nada a ver com isso, tá? A mesma coisa, ai meu Deus, acabou meu gás, preciso comprar um gás. Então, o gás é seu problema pessoal, teu problema empresarial é outro. Queimou a luz do meu espaço do ateliê. Aí eu vou tirar dinheiro do meu ateliê para trocar essa luz.
Então tem que entender muito bem do que é a sua necessidade e para onde vai. E aí de acordo com o que você vai fazer. Ah, Tassi, mas eu tive um imprevisto no pessoal e agora? Aí você vai tentar encontrar uma forma. Se você fosse CLT, você ia pedir dinheiro pro seu chefe? Dificilmente. A mesma coisa pro seu negócio. Beleza, pessoal? Quem tá assistindo, quem tá acompanhando comigo, escreve aí. Vou separar a conta pessoal da profissional. Bora lá escrever, que cada vez que a gente escreve, a gente torna mais realidade aquilo que a gente tá escrevendo. Tá todo mundo me acompanhando? Eu vou fazer hoje uma enquete sobre resina. Vou jogar essa enquete lá no meu Stories. E vai ser um pouquinho sobre o que eu vou falar da live de amanhã. Então vocês estão todos convidados para participarem dessa enquete, que vai ser muito importante para eu falar um pouquinho mais sobre resina amanhã, tá? Essa live ela vai ficar salva até dia 6, domingo agora. Então a live que começou durante essa semana vai ficar disponível até domingo. A live da semana que vem, que é a última e a mais importante, não vai ficar salva, gente. Então, assiste tudo que vocês têm para assistir durante essa semana até o domingo. E segunda-feira, encontro marcado, pontual. Não vai ter reprise. Então, vamos assistir a última aula da segunda-feira juntas, tá? Quando iniciar, vou separar com certeza. Vou separar, Sabrina falou. Vou separar. Juro que vou tentar separar, jura? Ó, gente, vou dar uma dica pra vocês. Quando a gente fala separar a conta pessoal da empresarial, não precisa ser um CNPJ. Você pode abrir 2 contas, pelo menos no começo, como CPF. Então, eu tinha 2 contas como CPF quando eu comecei. Uma que eu fazia a minha gestão financeira da empresa e uma que eu fazia a minha gestão pessoal. E as 2 eram CPF. CNPJ talvez leve um pouquinho de tempo até vocês se acostumarem. Verem se vai dar certo ou não. Então começa pelo menos com uma conta com CPF. E aí tem bancos, por exemplo, esses bancos da internet, Nubank, C6, Banco Inter, que são bancos que não cobram taxas. Então você não precisa nem se preocupar com o valor da taxa, gente. Então isso é sensacional. Não tô fazendo propaganda de ninguém, mas fica aí a dica para vocês. Dá uma pesquisada no Nubank, dá uma pesquisada no C6, no Inter, e cada um desses bancos tem alguns diferenciais, alguns bônus para vocês que são sensacionais. E aí vai olhando o que faz mais sentido para você, para sua realidade, e ver qual desses bancos vocês preferem. E aí vocês não precisam nem ficar pagando taxa. Olha só que legal. Bom, basicamente isso. Eu vi pouco cachorrinho hoje, mas eu vi alguns cachorrinhos, então eu vou explicar o porquê do cachorrinho. Pra quem ficou na curiosidade, quis entender o porquê que era uauá, uauá, o que o pessoal doido tava mandando os cachorros aí no meio da live, dá um pulinho lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que pra quem participa do grupo exclusivo sabe do que a gente tá falando, tá? Para se inscrever, entra no site do Academia Bangalô, www.academiabangalô.com, clica no botão Quero Participar da Maratona, coloca seu e-mail, seu nome, e aí quando você se cadastra, ele vai te dar um link para você entrar nesse grupo exclusivo do Zap. Aí por lá, vocês conseguem descobrir qual que vai ser o bichinho de amanhã. Amanhã vai ter um novo animal. E por que do cachorro, gente? Que agora nem o pessoal do grupo exclusivo do Zap sabe. O cachorro, ele é fiel, ele é leal a gente. Eu acho que esse é o animal que mais representa a lealdade. E a gente precisa ser leal com a gente mesmo para que os nossos sonhos sejam alcançados. E aí, para que os nossos sonhos sejam alcançados, a gente precisa ter essa lealdade com a sua gestão financeira. Eu dei algumas dicas no começo sobre precificação, que realmente são mais focadas para o negócio, mas esse restante de separar, de como administrar, ele faz total sentido, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida profissional. E aí vocês precisam ser leais para vocês atingirem os sonhos de vocês. Se não tiver um planejamento, se não tiver ações, se não tiver mentalidade, os sonhos de vocês é difícil de ser alcançado.
Às vezes não precisa de muito dinheiro, não precisa ganhar muito para realizar o seu sonho, não precisa de muito dinheiro para fazer uma viagem bacana, não precisa de muito dinheiro para ter um carro, não precisa de muito dinheiro para comprar uma casa. Mas precisa do quê? Não precisa de muito dinheiro para ter um ateliê ou para fazer e montar o seu negócio. Mas o que precisa? Ter essa gestão financeira, saber como lidar com o dinheiro, administrar essa situação. Às vezes você cortando um cafezinho, um doce por mês e ajuntando esse dinheiro, daqui 1, 2, 3 anos, você consegue realizar o seu sonho. É como eu falei lá no começo da live. A minha primeira conquista foi a minha impressora. Quando eu comecei eu não tinha nem impressora, gente. Então assim, o meu negócio foi se autopagando. E aí como é que eu fiz para começar com muito pouco? Eu comprava um pouquinho de coisa, vendia o que eu precisava, pegava todo o lucro e reinvestia no meu negócio. E aí eu fui comprando resina, fui comprando moldes, fui comprando uma coisa, fui comprando outra e fui pouco a pouco. E é basicamente isso que vocês precisam. Se talvez hoje, eu quero uma super bolsa que está na moda, eu quero uma super roupa legal. Por que ao invés de comprar essa roupa, vocês não investem no seu negócio? Por que ao invés de vocês comprarem, vocês não investem num curso, vocês não investem em algum tipo de conhecimento que vai te proporcionar novas e melhores e maiores coisas lá no futuro? Às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisinha para ganhar outra. E para fazer tudo isso que a gente precisa, ser leal, exatamente como um cachorro é. Tá? Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Conta aí pra mim. E aos poucos, conforme vocês vão fazendo essa gestão, entendendo o que faz mais sentido, qual que é o passo que vocês vão dar, e assim, sendo leais mesmo. Tassi, eu super quero isso agora, mas talvez não seja o momento. Tem uma série de coisas que eu queria comprar e adquirir e investir pro bangalô. Mas, se eu comprar uma outra coisa, vai fazer mais sentido e vai vir mais investimento, vai fazer mais vendas e vai vir mais vendas e vai vir mais dinheiro. Então, nesse caso, vocês têm que o quê? Ter essa lealdade. Entender que, puxa, eu super quero isso, mas isso não é o momento e não é a maturidade do meu negócio. Mas se eu comprar isso aqui, vai fazer total sentido. Então, todos os investimentos têm que ser baseados lá naquela estratégia, tá? Para fazer tudo sentido e você alcançar. Aí vem a serial killer, né? Mas vai demorar muito dinheiro para conseguir o que eu quero. Vai demorar muito tempo para conseguir o que eu quero. Mas se for ajuntando de pouquinho em pouquinho vai dar trabalho. Mas vai ter que me tirar da minha zona de conforto. Então, só que hoje você já não tem isso, certo? O que é melhor? Você passar o resto da sua vida sem ter ou você saber que daqui 3 anos você vai ter? O que é melhor? Você nunca ter o teu negócio ou demorar um pouco, mas você conseguir? Então, pessoal, vai aos poucos, que aos poucos você consegue. É melhor demorar, mas você atingir o seu objetivo do que você nunca atingir o seu objetivo. Então, comentando aqui. Não existe melhor investimento do que investir em nós mesmos. Sim, é muito gostoso vocês investirem, gente. E assim, tem vários tipos de investimento, né? Vocês podem investir tempo, vocês podem investir dinheiro, vocês podem investir em conhecimento, vocês podem investir em uma série de coisas. Essa lealdade seria, então, o foco. Sim, exatamente. Só que lealdade no sentido de você realmente manter esse foco, né? É você ser leal consigo. Então, seria, sim, a questão de um foco, com toda certeza. Sabrina? A Lu falou que faz muito sentido. E a Cibele comentou aqui, tem que ser sustentável. Exatamente, a gente precisa de uma coisa sustentável. Às vezes não adianta entrar com alguma coisa com os 2 pés acreditando que aquilo vai dar certo. Porque daí, se não der certo, a sua chateação é muito maior. Então, assim, sejam leais, mantenham o foco, entendam qual que é o momento do seu negócio, o que você precisa para aquele momento e vai, passinho após passinho, uma hora chega lá. Como eu falei, minha primeira conquista foi uma impressora. Gente, hoje em dia eu olho para a impressora faz parte do bangalô ainda, a mesma impressora, 4 anos, tá firme e forte. Mas eu olho para ela e falo, caramba, eu fiz uma venda, gente, por 25, 30, 50 reais. Outro dia veio uma cliente e mandou mensagem pra mim. Tassi, qual que é a joia que está por 65 reais? E eu olhei e falei, caramba, onde que eu coloquei que eu tô vendendo joia por 65 reais? Aí eu fiquei pensando, né?
Aí quando eu fui ver o comentário dela, eu tinha comentado com ela, tinha feito um orçamento e era R$65 a joia. Só que isso foi em janeiro de 2018, gente. Aí eu olhei e falei, caramba, eu vendi a joia por R$65 em 2018. Olha só. E é muito gostoso a gente ver essas histórias e ver o quanto você superou, o quanto você contornou. Só que isso, como a Sabrina disse, com foco, passo após passo, aos poucos. Como a Cibele disse, sendo sustentável. Vendeu, retornou um valor? Investe no seu negócio. Investe em você mesma, como comentaram também aqui, como o Ismael comentou, investe em você. E aí, a partir do momento que você vai investindo, vai indo cada vez mais dinheiro e você vai recebendo cada vez mais dinheiro e aí o teu negócio vai crescendo. Esse é o principal. Então, como que a gente começa com pouco dinheiro? Com a sustentabilidade, com foco, com a lealdade. Passo após passo, aos pouquinhos, gente. Bem devagar. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Amanhã vai ter uma nova live, a gente vai falar sobre resina. Vai ser um assunto também um pouco técnico, um pouquinho mais suave que hoje, não tão maçante, que às vezes finanças o pessoal sai correndo. Mas não se esqueçam, aqueles 3 passos que eu tinha comentado com vocês. Eu vou compartilhar o PDF dessa live explicando sobre essa questão da precificação, das 3 dicas para ter um negócio lucrativo. Se essa live que vai estar disponível lá no IGTV chegar a 100 comentários com marcações. Então, se cada pessoa marcar aí umas 3, 4 pessoas, a gente bate esse número. Já sai daqui, já dá um pulo lá no IGTV e já marca um monte de gente para bater esse número. Batendo 100 pessoas, eu vou lá no Zap e vou colocar e vou mandar, disponibilizar esse PDF para vocês. Porém, o PDF vai ter uma senha, porque não é só o pessoal que está no Zap que vai ganhar esse PDF, porque tem pessoal lá que eu sei que não entrou aqui. Então vai ter que vir aqui assistir, vai levar puxão de orelha da Tassiana sim. Se a gente quer um ano novo, uma vida nova, a gente tem que se esforçar um pouquinho. E a senha, vamos ver aí, qual que é a sugestão de vocês para a senha? Comentaram aqui, montinho, montão, exatamente. Então você coloca um montinho de dinheiro, vem um montão. Você pega esse montão e coloca, vem mais um montão. E aí você vai, montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão, até que você chega o momento que você chega na sua liberdade financeira, você realiza os seus sonhos e por aí vai. Beleza? Vamos lá, a senha. A senha do PDF vai ser pônei rosa. Pronto. Pônei rosa, tá? A senha do PDF, se essa live bater 100 comentários, 100 marcações, vai ser pônei rosa. Então, dá um pulinho certinho, Thalita, só que vai ser sem o acento, tá? Pra facilitar. Pônei rosa tudo junto, sem o acento. Dá um pulinho lá nessa live do IGTV e marca aí umas 3, 4 pessoas para atingir esse número de comentários. Gostaram da senha, né? Pônei rosa. Gente, um super beijo para vocês. Alguém tem dúvida? Se alguém tiver dúvida, pode mandar agora. Fica à vontade aqui que eu já respondo para vocês, tá bom? Lembrando então, marca de 3 a 4 pessoas na live, entra no Zap. Para entrar no Zap, para quem não está, vai lá no site www.academiabangalô, clica no botão verde para se cadastrar na maratona, colocou e-mail e nome, caiu no Zap. Caiu no Zap, torce para bater 100 pessoas aqui, já anota a senha pônei rosa para vocês acessarem o PDF, tá bom? Quem tiver dúvida, eu vou deixar lá no meu Stories também uma caixinha de pergunta, fica à vontade para mandar as perguntas por lá, tá bom, gente? Pônei rosa sem senha, muito bem. Muito bem, Sabrina. Isso mesmo. Boa noite, gente. Um super beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, tem o Fala Bangalover que tá ao contrário aqui pra vocês. Vou ver se eu consigo imprimir um amanhã que dá pra vocês verem. Manda o seu áudio de 30 a 40 segundos lá no meu Zap falando o que vocês estão achando dessa maratona, o que essa maratona tá ajudando vocês, se já ajudou a pensar, tem alguma ideia diferente, algum insight, se já tirou alguma ideia do fundo da gaveta por conta da maratona, manda pra gente, compartilha que a gente vai mostrar pra todo mundo, tá bom?
Um beijo, gente. Até mais.